Como estávamos dizendo na segunda parte da aula, tendo essa consciência é fundamental para compreender o que estamos trabalhando. Aí, então, temos que entrar em um outro ponto, que são os elementos nos textos narrativos. Digamos, até aqui, nós falamos essencialmente a respeito de como devemos olhar para a nossa história dentro da história maior que ela está inserida e também o lugar que ela ocupa dentro do que da macro-história da escritura. Isso é um ponto fundamental. Agora, vamos fazer o quê? Vamos olhar para, de fato, dentro do que? Dentro da própria história que eu estou trabalhando ou desenvolvendo. Então, se eu quero estudar, quero pregar, quero ensinar em uma narrativa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso analisar, tentar compreender os elementos que estão dentro da própria narrativa. E na narrativa, nós encontramos o quê? Encontramos ali alguns pontos, alguns elementos fundamentais que podem nos ajudar a estar por dentro e a compreender bem o que aquilo que estamos trabalhando. E aqui tem os elementos, né? Temos ali o ponto da situação. Você tem que entender a situação, que é a ideia do que está acontecendo, né? O que aconteceu, a situação daquilo que aconteceu em determinado lugar, em um determinado momento, digamos, em algum momento da história, aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou estudando, aconteceu. Então, essa ocasião, que às vezes pode ser determinado, tem a ver com um lugar, com uma ocasião, e tentar compreender os aspectos ali. Os parágrafos geralmente ajudam a gente a fazer o quê? Ajudam a gente a tentar compreender quando é que um texto ou uma história muda de situação, vai de uma para outra, e esses detalhes são fundamentais para serem compreendidos, porque às vezes, acho que talvez um exemplo, não é bem um texto narrativo, mas pode ajudar nesse sentido. Por exemplo, é o texto de Romanos 8. Quando você lê Romanos 8, versículo 31, Paulo diz assim: diante destas coisas, o que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira parte do versículo claramente está apontando para o quê? Está apontando para situações anteriores àquilo que ele vai declarar, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante destas coisas. Quais coisas, Paulo? E a resposta seria as coisas que Paulo disse, que poderia ser do capítulo 1 ao capítulo 8, ou então do capítulo 5 até o capítulo 8, no versículo de número 30. Quer dizer, Paulo está a apontar para a situação. Diante dessas coisas que eu vos comuniquei, que eu vos ensinei, que eu falei. E então ele diz, diante do que eu vos falei, a conclusão que eu posso chegar qual é? É que se Deus é por nós, quem será contra nós? E quais são essas coisas? Romanos 8, por exemplo. A primeira delas é que Romanos 8, 1, ou ainda 32, por exemplo, diz o quê? Que Deus não poupou o seu filho por nós. Está aí uma das coisas, que Deus não poupou o seu filho, entregou por nós. Quais coisas que por Deus não o poupar, aqueles que estão em Cristo não são mais condenados, aqueles que estão em Cristo não são mais escravos do pecado. Isso é Romanos 8, do 1 até o versículo 8, por exemplo. Quais coisas? As coisas como, por exemplo, a glória que está reservada àqueles que que estarão em Cristo. Romanos 8, 17, 18. Que nenhuma tribulação desta vida se compara com a glória que está reservada. Quais coisas? Romanos 8, 25, 26 e 27. Que o Espírito intercede por nós nas fraquezas e nos auxilia nelas. Porque nem como convém orar sabemos. Quais coisas?
as coisas de que Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Olhe para isso. Quer dizer, Paulo está apontando para uma situação anterior à declaração que ele vai fazer. Operando diante, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que leva Paulo a chegar a essa conclusão? É o fato de que Deus, através do seu Filho, nos justificou, nos santificou, tem garantia de eternidade gloriosa, nos manda o Espírito que nos consola e também manda o quê? Também faz com que tudo coopere para o nosso bem. Essa é a ideia de situação, em que eu preciso me compreender os movimentos, as possíveis mudanças de narrativas que indicam o quê? Que indicam, às vezes, que o autor está mudando para alguma coisa e quer comunicar uma outra ênfase ali. Um outro elemento fundamental também aqui é o enredo. A ideia do enredo aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com a história. A história que eu estou estudando aponta para o quê? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então eu tenho que estar atento a isso, a esse enredo que o autor da história bíblica está trabalhando para me ajudar, para que eu possa compreender nesse sentido. Estar dentro disso é fundamental. E terceiro é o assunto principal, o tema central. Eu preciso compreender o assunto. Puxa, do que de fato o autor está falando? Do que de fato o autor está comunicando? O que ele quer comunicar? Esse é o ponto de vista, é o tema central. Inclusive, e aqui fica uma dica para vocês com relação à pregação. Se vocês querem pregar um sermão expositivo, vocês não devem jamais esquecer isso. O quê? Para você conseguir pregar expositivamente, você tem que entender primeiro qual é o assunto que o autor bíblico está a trabalhar. Como assim? Sim, aquele texto que você está a ler, o autor tem um tema por trás daquilo. Qual é o tema do autor? Qual é o assunto que o autor está desenvolvendo? É fundamental que a gente busque isso. Porque quando você descobrir o que o autor está tratando, você então vai conseguir perceber que os versículos que vêm depois são versículos que ele já está trabalhando para quê? Para sustentar aquilo que ele está trabalhando. Então entendam o que o autor está trabalhando, que isso é fundamental na sua narrativa. E eu vou dar um exemplo dessa questão aí daqui a pouco, quando entrarmos nos exemplos de pregação. Continuando. Aí vem então também um outro elemento da narrativa, que é a caracterização. A caracterização, geralmente, ela tem ali 4 elementos, que quem trabalha muito isso é um autor muito famoso nessa área, que é Robert Alter, né? Alter é uma autoridade nesse assunto e, perdão, quem apresenta isso não é Alter, que é muito feio no assunto, é Richard Bauman. O que Bauman trabalha? Para a caracterização, nós vemos que o autor bíblico ele usa 4 formas diferentes. Primeiro, através dos atos dos personagens e suas interações com os demais personagens. Segundo, através das palavras dos personagens. Terceiro, através das palavras dos outros personagens a respeito de um personagem específico. E quarto, através dos comentários específicos do narrador a respeito de um personagem. São ali algumas caracterização. Eu não vou trabalhar todos os elementos, porque não vai ficar muito extenso para conseguir pegar um outro assunto também que eu quero pensar com vocês. Vou encerrar aqui na questão do ambiente. Ambiente. Quando você vai estudar um texto, é importante você compreender também a história, o ambiente. Como assim o ambiente? Vou dar um exemplo de ambiente. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, a história de Davi e Golias, nós somos muito tentados a olhar para aquela história e dizer o quê? Puxa, Davi é corajoso, sejamos como Davi. Davi é o cara, Davi venceu Golias e derruba também os Golias da tua vida. Mas a gente faz muito isso por quê? Porque nós ignoramos muito o ambiente.
o ambiente em que aquela história está inserida, o ambiente dessa narrativa. Qual é o ambiente? O ambiente, na verdade, começa com o capítulo 9 de 1 Samuel. Saul, o povo de Israel pede um rei, e Saul é nomeado como rei. E daqui a pouco, Saul se torna o rei, é o capitão de Israel. E Saul, dali, depois que é nomeado, só vai errando. Deus manda ele matar tantos, ele mata alguns e faz como ele quer. Deus manda ele juntar o povo, ele faz isso e faz como ele quer. E ele vai decaindo. E então, no capítulo de número 15, Deus fala a Samuel: Samuel, para, não adianta mais ter pena de Saul, porque eu decidi que eu não tenho mais pena dele. Eu já achei alguém que eu quero como rei em Israel. E então, o que vai acontecer? Deus chama Davi. Deus unge Davi. E do capítulo 16, que Davi é ungido, vai ter guerra em Israel. E então, Golias vai ameaçar Israel. E Saul faz o quê? Saul não aceita, Saul se esconde. E Davi aparece para guerrear. E a gente faz o quê? Puxa, Davi é o cara. E então temos que derrubar os Golias. Mas se você olhar para toda a história, o que você vai perceber? Depois que Davi mata Golias, as mulheres cantam. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Depois disso, Saul começa a perseguir quem? Davi. Essa história é muito mais sobre a reprovação de Saul e a aprovação de Davi do que a história de Davi, do Golias derrubado. Por quê? Porque do capítulo 14 em diante, Saul vem cometendo muitos erros e os erros dele apontam para quê? Para o quanto Deus o reprovou. E para evidenciar o quanto ele foi reprovado por Deus, se vê o quê? Os erros, a decadência, a falta de unção da parte de Deus sobre ele. Então, Golias, muito mais do que reforçar que nós temos também Golias na vida, reforça que, primeiro, Saul foi rejeitado, está sem unção de Deus, foi reprovado, e por isso fugiu Golias, e Davi foi aprovado por Deus, e por causa disso, em Deus, ele conseguiu vencer Golias. É muito mais sobre o rei rejeitado e o rei aprovado, o rei rejeitado e o rei eleito. É muito mais sobre Saul que fracassou e agora o novo rei que Deus elegeu. Do que, olha, o gigante também tem que cair. E por que a gente faz isso? Porque nós ignoramos com muita frequência o que é o contexto ou ambiente que esse texto está inserido. O que nós fizemos? Nós passamos a pregar só o capítulo 16 ou 17 de 1 Samuel e ignoramos o ambiente em que ele está inserido. E ambiente? O ambiente em que é construída uma história. A história em que Saul é rejeitado e Davi é aprovado como rei em Israel. Não é sobre os Golias da vida que tem que ser vencido, é mais sobre o rei rejeitado e o rei aprovado. E, portanto, não é sobre a nossa vida em si e as nossas lutas diárias. E aí vem aquela pergunta. E daí? E daí é que isso está apontando para quem? Para a história macro da Escritura. Para quem? Para Cristo. Que seria aquele também que venceria os inimigos que se levantariam, que venceria os obstáculos, que no caso tem ali o pecado, o diabo. Nós, se tivéssemos cantando essa história, seríamos quem? Os irmãos de Davi, os medrosos, porque não temos poder em nós mesmos. E podemos dizer, assim como o povo de Israel venceu os filisteus em Davi, que é seu rei aprovado, seu rei eleito, seu rei capacitado por Deus, e cantaram, e não seriam mão de escravo dos filisteus. Assim nós também, como igreja, vencemos o nosso rei que é Cristo, e é em Cristo que podemos cantar e somos livres da possível ou escravidão do pecado e do diabo em si. Então não é sobre derruba os gigantes Golias da tua vida.
é sobre o rei que foi aprovado e então venceu o inimigo e nele vencemos e nele somos livres da opressão dos filisteus. É também assim nós em Cristo. Aponta para o rei maior, que é Jesus Cristo, que também venceu e nele nós somos vitoriosos e podemos celebrar e não somos mais escravos. É isso, meus irmãos. É por isso que é importante a gente fazer o quê? Não negligenciar o ambiente em que essas pessoas estão a estudar está inserida, né? Essa é a construção ali de uma boa teologia bíblica. Então agora vamos dar aqui um salto porque o tempo está indo embora e vejamos aqui talvez um pequeno exemplo. Não vou ficar na diretriz também. Vamos ver um possíveis exemplos de pregações em textos narrativos que podem nos ajudar. Eu coloquei aqui 3 exemplos, que são, na verdade, sermões que eu já fiz, que estão no meu canal no YouTube, que vocês podem assistir e verão que a gente está trabalhando aqui, como se prega nesse contexto. Vamos lá ver os exemplos. Tem um sermão que eu preguei na igreja local sobre a queda e as suas consequências. Então, o que eu de fato trabalhei nesse texto narrativo da Escritura, que é Gênesis 3? Primeiro, o foco era mostrar, já conseguem perceber que esse texto de Gênesis 3 está dentro de um contexto macro. Qual é o contexto macro? O contexto macro é o contexto que vai de Gênesis 3 até Gênesis capítulo 11. E aí a pergunta é que tem que se fazer. Nesse contexto macro que o meu texto de Gênesis 3 está inserido, qual é o tema geral? Qual é o tema principal que destaca? Qual é o tema? A decadência do ser humano. Então, o que eu fiz? Em Gênesis 3, eu comecei a trabalhar em Gênesis 3 o quanto a queda nos tornou decadentes. Ao ponto de que somos agora o quê? Escravos por causa do pecado. Ao ponto de que agora queremos buscar outras opções, além de buscar Deus, que pode, de fato, dar sentido para a nossa vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever as consequências da queda na vida do ser humano. A queda nos tornou o quê? Pessoas escravizadas. A queda nos tornou o quê? Pessoas condenadas. E a queda nos tornou o quê? Pessoas que viveriam separadas da comunhão com Deus. E isso eu trabalhei a partir do quê? A partir da decadência, das consequências da queda. E então, aqui entra um outro ponto que a gente vai trabalhar muito sobre isso nas últimas aulas, que é como pregar Cristo no Antigo Testamento. A partir disso que eu estou trabalhando aqui, que a queda nos trouxe como consequência, o que eu fiz? Eu fiz então o quê? Um contraste entre a queda de Adão e suas consequências e o quê? E a vitória de Cristo no Novo Testamento e também essas consequências. Se a queda, a palavra não seria contraste, seria uma espécie, é um contraste, mas de forma de paralelo. Se a queda nos tornou escravos do pecado, através de Cristo, nós temos o quê? Nós temos então essa libertação do pecado. Se a queda nos tornou inimigos de Deus, separados de Deus, a vitória de Cristo nos tornou o quê? Amigos de Deus. Se a queda traria a condenação futura, em Cristo nós temos o quê? A liberdade e a recompensa. O que eu estou fazendo então aqui? Primeiro, eu estou pregando uma narrativa e a partir da narrativa estou tentando encontrar o quê? O seu enredo e os elementos da sua narrativa que demonstram o que ali, por exemplo, as consequências. Israel, puxa, como é que você encontrou em Gênesis 3 essas consequências que você citou aqui? Primeiro, vamos lá. Primeiro, a queda, no texto o quê? Separação de Deus. E trouxe mesmo. O que aconteceu? Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Adão foge de Deus. Segundo, quando Adão pecou, o que Adão também teve que fazer? Adão se viu nu. Então o pecado lhe fez se ver nu e por ter vergonha. Porque aquilo que seria para nós
tranquilo, honroso, porque nós somos feitos em imagem de Deus e não para ter vergonha de nós mesmos. E então o pecado trouxe o quê? Essa vergonha. E isso o pecado faz. Então o pecado nos tornou o quê? Pessoas que aquilo que fazem é vergonhoso. Portanto, somos escravos agora do pecado. E o pecado também trouxe o quê? A consequência do juízo. Deus julgou o casal. Deus expulsou ele do jardim. Portanto, somos afastados de Deus, escravos do pecado e também julgados futuramente. A queda faz isso. E o capítulo 3 de Gênesis está dentro de quê? Dentro de um contexto macro. Qual é o contexto macro? O contexto de quê? De Gênesis 3 a 11, onde os temas centrais são o quê? A decadência do ser humano, a queda e sua consequência. Aí alguém perguntaria, tá bom, pastor, e essa história de Gênesis 3, onde é que ela entra no contexto macro da escritura? Ela entra para aquilo que aponta para a necessidade da vinda de Cristo. Por que que Cristo veio na cruz, morrer aqui por nós? Por causa do pecado, por causa da queda. Então a queda aponta para o futuro. Então ali eu faço o quê? Ali eu prego Cristo. Consegue perceber como dá para pregar Cristo no Antigo Testamento? Como? Por meio de contraste, por meio de paralelo. Você vai aprender 5 caminhos de pregar Cristo no Antigo Testamento. E aqui tem 2 deles, o contraste e o paralelismo. Se a queda trouxe condenação, Cristo trouxe o quê? A libertação. Se a queda nos tornou escravos, em Cristo nós temos o quê? A libertação. Se a queda nos afastou de Deus, em Cristo nós temos o quê? A reconciliação com o Pai. Então, quando puder, vai no YouTube e assiste essa pregação. Eu vou partilhar no grupo do WhatsApp, que é a queda e as suas consequências. Um outro exemplo também de como pregar para o Antigo Testamento é um sermão que eu preguei também sobre Noé. O sermão que eu preguei sobre Noé também é o capítulo 6 de Gênesis, que está onde também está dentro de um contexto grande da Escritura. Qual é? O contexto que vai de Gênesis 3 a Gênesis 11. Quais são os temas que predominam ali? A queda e a decadência do ser humano. E o que é que o texto demonstra ali? A decadência. Então, o que é que eu trabalho no texto sobre Noé? Eu trabalho o quanto o homem é decadente, mas decadente mesmo, é pecador, e essa é a ênfase do texto. Mas o primeiro ponto é a possibilidade de que, apesar da decadência, com a graça de Deus, Noé conseguiu andar em santidade. Portanto, em Noé, com a graça divina, é possível andar em santidade em um contexto de tanta depravação. O segundo ponto que eu também trabalho é o quanto o que é Deus é paciente e longânimo com o povo pecador, com o povo decadente, levantando Noé, pregando para eles, os alertando, mas aqueles que não deram ouvido foram condenados. Digamos, a nossa decadência nos levará para a condenação, porque Deus é um justo juiz que vai nos condenar, mas antes de condenar, ele traz o quê? Alertas, anúncios, repreensões e por aí vai. E por último, eu falo sobre a promessa que aponta para a esperança, que Noé e sua família não padeceram. Entraram onde? Entraram na arca e sobreviveram. E aqui tem muita forma de como pregar Cristo. E uma delas, sem dúvida, é o caminho do histórico redentivo. Mas eu trabalhei a ideia de que isso aponta para Cristo, no fato de que em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós temos a fidelidade da sua promessa e se estivermos nele não seremos destruídos. É outro, também tem lá no canal do YouTube, você pode assistir também essa pregação para compreender bem como é que eu resolvi essa questão. E por último, tem também um sermão que é Benditos em Cristo, que é um texto, que é uma pregação que eu fiz falando sobre Deuteronômio 28, aquele texto que diz que serás bendito no campo, na cidade, ao entrar, ao sair. E o que eu trabalho ali é o quê? Eu faço uma construção
do capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 do livro do Deuteronômio, a ideia do ambiente. E o que é que nós percebemos claramente? Que Moisés não acreditava que Israel iria obedecer a Deus. Mas Deus faz aliança com eles de novo. Portanto, dentre as bênçãos e maldições de Israel, tenderia a ser amaldiçoado porque eles não iriam obedecer. Mas até o ponto, o quê? A desobediência de Israel e a sua incapacidade de conseguir cumprir os mandamentos de Deus, a aliança de Deus com eles, apontava para o quê? Apontava para aquele que de fato iria conseguir obedecer os mandamentos de Deus. Que é quem? Que é Cristo. Portanto, Israel não seria abençoado naquele texto. Por quê? Porque eles não iriam obedecer. Eles iriam desobedecer. Iriam desobedecer. E a falha deles aponta para o quê? Para a fidelidade de Deus em cumprir a promessa de enviar o Redentor, que viria e que veio de fato. E é nele, então, que somos o quê? Que somos benditos. Também ouçam esse sermão, que pode ajudar bastante a elucidar, a ver a construção de como pregar um texto narrativo, um texto histórico aí no Antigo Testamento. Eu paro por aqui e deixa vocês querem fazer alguma pergunta para então seguirmos aqui, porque temos só mais 10 minutos ou 9 minutos para acabar nossa aula, porque o Zoom vai consumar aqui. Vamos lá, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, fique à vontade. Não há perguntas? Tudo certo? Paz, senhor, pastor, mestre. Se não há, eu vou fazer uma pequena recapitulação e encerro então, tá? O pastor não consegue me ouvir. Deixa mudo. Sim, irmão José Suano, pode perguntar. Você levantou a mão, é isso mesmo? Sim, paz do Senhor a todos, em particular ao pastor, que é nosso mestre nesta aula, que está sendo uma grande Irmão bênção José para nós. Sueno. Sim, Vou seguir, acho que ele não está me ouvindo. Vou seguir aqui. Então, paz do uma pequena Senhor. recapitulação para vocês não esquecerem. A quem também chegou, tá, aproveita para ver aqui. Como é que se prega e ensina-se a partir das histórias no Antigo Testamento? Primeiro, parta sempre deste ponto aqui. O que é? Nunca, não leia uma história bíblica sem pensar na narrativa mais ampla da qual ela faz parte e o lugar dela dentro da grande história, da escritura como um todo. Isso é uma premissa fundamental. E isso então vai te levar a fazer o quê? Isso vai te levar a querer compreender que a Bíblia tem uma só história. A Bíblia é uma única história que tem o quê? Dentro dela, pontos altos, como a criação, a queda, a promessa, o cumprimento da promessa, missão, nova terra. Criação, Gênesis 1 a Gênesis capítulo 3. Queda, 3 até ali o capítulo 11 de Gênesis. A promessa de Gênesis 12 até Malaquias. A cumprimento da promessa, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando o Cristo vem e Deus cumpre a promessa. A missão de Atos a Judas. A igreja está em missão para comunicar que Deus já cumpriu a promessa de seu filho se encarnar para nos libertar da escravidão do pecado. E depois, então, o novo céu, nova terra, quando o Cristo vem ali para estabelecer de fato o seu reino aqui na terra. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia é a história que começa com uma criação. Deus estabelece seu reino aqui na terra. Os homens se rebelam contra Deus.
Deus, antes de Deus, ao invés de castigar o homem, Deus promete a libertação do homem, e depois de que ele promete, então, passa o tempo, ele vem e cumpre a promessa que ele prometeu, e ele então levanta homens, escolhe homens como a igreja, para quê? Para dar uma missão de irem comunicar ao mundo que Deus já cumpriu a missão dele de nos libertar através de Cristo Jesus, portanto, em nele temos liberdade. E então temos que ir pregar essa mensagem da fidelidade de Deus ao cumprir sua mensagem. Só começa na encarnação. E depois então também vem ali o novo céu, nova terra, a nova criação. Portanto, ela começa com a criação e termina com a nova criação. Essa é a história da Bíblia. Então, você tem que ter isso na cabeça. A tua história que você vai trabalhar tem que estar dentro dessa história. Digamos, qual é o lugar da história que eu vou trabalhar nessa história? E depois, também tens que entender que, além da história macro da escritura, a minha pequena história que eu quero trabalhar está dentro de uma mega história dentro da grande história da Bíblia. Quais são essas histórias? Eu dividi aqui em 4 a história do Antigo Testamento. Trabalhei aqui a história que vai da queda até Gênesis 11. Trabalhei aqui a história que vai de Abraão até Davi, a história que vai de Salomão até o exílio, e a história que vai da volta do exílio até a volta de Cristo. Aí vem um ponto. E por que é importante eu compreender onde está a história que eu vou estudar dentro da história bíblica? Por exemplo, Êxodo. Êxodo está dentro de qual história? Está aqui. De Abraão até o estabelecimento de Davi. E aí pergunta, por que é importante conseguir localizá-lo historicamente? Por causa desse ponto aqui, que é os grandes temas que vão predominar nessas grandes histórias. Por exemplo, João 3, Gênesis 3 a Gênesis 11, qual é o tema que predomina? A queda, a decadência do ser humano. De Abraão até Davi, qual é o tema que predomina? Quanto Deus é fiel. De Davi até o exílio, o quanto o povo se torna decadente, pecador, Deus é paciente com eles, mas vem o juízo também sobre eles. Esses temas dessas grandes narrativas vão conseguir fazer o quê? Fazer compreender por que essa minha história está naquela parte ali que tem a ver com um assunto como fidelidade. Um exemplo, Êxodo está dentro de quê? Da grande história que vai de Abraão até Davi. Êxodo aponta para o quê? Para a fidelidade de Deus. Porque Deus prometeu a Abraão que daria uma nação, e Deus dá. Deus forma daí que uma nação de Israel que vem de Abraão. Deus sustenta Israel no deserto, por quê? Para sua fidelidade. Deus dá a Israel a terra prometida, o quê? Fidelidade. Deus sustenta o seu povo, para quê? Para mostrar que ele é fiel. Portanto, Deus é fiel. É muito mais sobre o Deus fiel que usa Josué para poder cumprir sua promessa do que, por exemplo, Josué, o grande esperto em liderança, o grande líder, o grande homem. Não, que também tem muitos erros. Consegue entender? É muito mais sobre Deus que é fiel. Aí alguém diria, puxa, e onde é que entra Êxodo na história macro da Bíblia? Na história macro da Bíblia, Êxodo entra com a parte fundamental para quem que Deus forma de fato uma nação, e através desta nação, Deus iria fazer o quê? Enviar seu filho. Quer dizer que dentro do grande esquema histórico da Bíblia, do grande mosaico histórico da Bíblia, lá você vai encontrar o quê? Uma peça chamada Êxodo. Há um mosaico aqui, e aqui tem a peça que é Êxodo. E a peça que é Êxodo tem importância. Qual é a importância da peça Êxodo dentro da história toda da Bíblia? A importância dela é que dela veio uma nação que através nela se foi uma nação que através dessa nação faz o quê? Deus vai enviar seu filho que é Jesus Cristo. Ok? É mais ou menos isso. Eu fico por aqui. Semana que vem teremos aula, ok? Porque a gente está um pouquinho atrasado, vamos ter que recuperar. Sábado, domingo vamos ter aula no mesmo horário e vamos falar sobre como ensinar e pregar a partir da lei, ok? A partir dos textos como Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, mas principalmente a partir aí dos 10 mandamentos e o contexto de Levítico, ok?
Eu fico por aqui, Deus abençoe vocês. É sempre um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui. E domingo, então, nos vemos das 18 horas de Angola até às 20 e aqui do Brasil das 14 até às 16. Deus abençoe, boa semana para vocês e é um prazer. O material está disponível lá para vocês no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp que eu vou responder e vejam os vídeos que eu vos recomendei aqui de pregações, ok? Ah, e 19 horas de Portugal também. É isso mesmo, Quirênia. Deus abençoe. Meu pastor, estamos encerrando, mas o senhor é muito bem-vindo. Essa parte eu gravei e vou disponibilizar daqui a pouco lá no YouTube, tá? Deus abençoe a todos, um abraço, boa semana a vocês.